Estamos tão acostumados com a vida da forma que conhecemos que não imaginamos como as coisas podem ser diferentes. Descobertas sobre o nosso passado podem mudar nossa percepção de mundo e as novas podem mudar a história para sempre. Quer saber mais sobre este assunto? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no nosso canal e já deixou o seu joinha? Então, confira agora, esta descoberta na Ásia atingiu o mundo inteiro. Máscara de ouro. Cerca de 500 artefatos, incluindo uma máscara de ouro de 3.000 anos, foram encontrados em um sítio arqueológico de Sanxinduí, na província de Sichuan, na China. O item dourado possui 84% de ouro em sua composição e pesa 280 gramas, segundo a Administração do Patrimônio Cultural Nacional do país asiático. As várias descobertas, a maioria de ouro, bronze, jade e marfim, são frutos de escavações que começaram em 2019 no sítio em Sanxinduí, uma área de 7,4 quilômetros quadrados. A hipótese é que as relíquias tenham pertencido ao estado de Shu, que governou a bacia de Sichuan Ocidental até ela ser conquistada em 316 a.C. 10 milhões de dólares em moedas de ouro. Realmente parece que aquela história de enterrar tesouros em determinados locais para protegê-los é verdade. Há 4 anos atrás, em 2013, um casal brincava com seu cachorro no quintal de casa, quando encontraram um tesouro escondido. Se tratava de uma caixa de metal enferrujada, saindo do chão, que continha moedas de ouro dentro. No total foram desenterradas 8 caixas, cheias de moedas cunhadas de 1847 a 1894. As moedas estavam em perfeito estado, apresentavam nunca terem sido usadas. Ninguém sabe ao certo como essas caixas foram parar ali. De qualquer maneira, o casal vendeu uma parte das moedas em um leilão. Se levar em conta o peso das moedas e a cotação do ouro, elas valiam 27.980 dólares, o que já é uma quantia considerável. Porém, parte desse tesouro foi a leilão e o casal acumulou mais de 10 milhões de dólares. E isso é que é sorte. Bloodfish. Há uma boa razão para o fato dele ter sido eleito como um dos animais mais feios do mundo. Agora, nunca devemos julgar nada com base em sua aparência, mas vamos ser honestos. Esse peixinho é uma massa perturbadora de gel vivo que está fora da água. Embora os eventos exatos que levaram à sua descoberta sejam desconhecidos, certas fontes ainda afirmam que os mergulhadores encontraram essa criatura de águas profundas em 1978 ao largo das costas australianas. Não representa uma ameaça real para os seres humanos, uma vez que não tem nenhum músculo e não pode sobreviver fora da água, mas a aparência dele é feia e perturbadora. Pepita de ouro. Um garimpeiro amador no estado australiano de Victoria surpreendeu especialistas ao encontrar uma pepita de ouro de 5,5 quilos. O homem não identificado, que usava um detector de metais portátil, encontrou a pepita enterrada na cidade de Ballarat. O valor foi estimado em mais de 300 mil dólares australianos, cerca de 645 mil reais. Especialistas locais afirmam que a prospecção de ouro na região é comum há décadas, mas que até então nenhuma descoberta semelhante havia sido feita. Pingente religioso. Em sua primeira expedição de detecção de metais, o pequeno James Heath, de apenas 4 anos de idade, descobriu um raro pingente de ouro de quase 5 séculos atrás, que pode valer até 1 milhão de libras, 2,7 milhões de reais aproximadamente. James estava brincando com o detector de metais do avô em um campo quando encontrou o objeto, enterrado a apenas 20 centímetros de profundidade, que foi em seguida desenterrado por seu pai. A descoberta, um pingente religioso do começo do século XVI, que pode ter pertencido a um membro da família real da Inglaterra. Foi oficialmente declarado como um tesouro. Para a felicidade de James e sua família, objetos similares encontrados previamente alcançaram valores milionários. Embora ainda não avaliado oficialmente, o item já despertou o interesse do Museu Britânico e do Museu de Salten.
Se vamos ao médico, ele coloca a mão no sofá e acha uma nota de 10 libras. Esse é o tipo de coisa que acontece com ele. Meu filho é uma das pessoas mais sortudas do mundo, comentou o pai orgulhoso ao jornal britânico The Daily Mail. Apesar de desconhecer a real importância de seu achado, James também se mostrou animado. Eu estava feliz, era pequeno e velho. Nós não tínhamos um mapa, só piratas usam mapas de tesouro, disse em entrevista ao jornal. Pedra misteriosa do lago Winnipesaukee. Descoberta em 1872 perto do lago Winnipesaukee, em New Hampshire, a pedra misteriosa é escura, lisa, tem forma oval e mede cerca de 10 centímetros de altura e 6,4 centímetros de largura. Em sua superfície estão esculpidos símbolos e imagens, incluindo um rosto, espigas de milho, uma cabana indígena, dentre outras imagens desconhecidas. Uma teoria sugere que a pedra pode ter sido feita por nativos americanos para comemorar um tratado de paz entre duas tribos. Outras teorias afirmam que a pedra poderia ser de origem celta. O mistério ficou ainda mais intrigante quando os investigadores descobriram 2 furos na pedra, um na parte superior e um na parte inferior. Esses furos têm um nível de precisão que parece ser inconsistente com as ferramentas da época. Uns acreditam que eles foram feitos depois que a pedra foi encontrada. Outros acreditam que a pedra foi esculpida por extraterrestres. O Rei Rato. O Rei Rato é um fenômeno raro, caracterizado quando uma grande quantidade de ratos ficam presos através de suas caudas de uma maneira impossível de serem soltas. Sangue, sujeira, gelo, excremento ou simplesmente nós são fatores responsáveis por criar esse estranho resultado. Supõe-se que os roedores unidos dessa forma cresçam ao mesmo tempo, experimentando uma classificação nos ossos da cauda que acaba fundindo os animais para sempre. O número de animais que compõem o rei-rato pode variar, mas normalmente uma quantidade superior a 10 são necessários para evidenciar o fenômeno. Há rumores de espécimes com mais de 50 ratos vinculados desta maneira. O rei-rato, por alguma razão, é um fenômeno identificado com a Alemanha, aonde a maioria das ocorrências foram descobertas. Historicamente, existem várias superstições associadas ao rei-rato, e ele é visto como um mau agouro, sinônimo de doença, morte e praga. Originalmente, o termo não era utilizado para se referir a ratos, mas as pessoas que viviam muito próximas umas das outras, praticamente grudadas, como por exemplo famílias com muitos membros forçadas a dividir uma habitação pequena. Floresta de 300 milhões de anos. Uma mina de carvão localizada perto de Uda, na Mongólia, interior, no norte da China, guardava um segredo que deixou cientistas chineses e norte-americanos boquiabertos. Uma floresta pantanosa de 298 milhões de anos totalmente conservada. Em 2012, a descoberta foi tratada pelos cientistas como a Pompeia do período Permiano. Isso porque, assim como na famosa cidade romana, aqui as cinzas vulcânicas também foram as responsáveis diretas pela manutenção de tudo de forma praticamente intacta. Segundo os cientistas, em matéria publicada no site da Universidade da Pensilvânia, estas cinzas foram capazes de permitir que árvores, plantas e até mesmo folhas fossem mantidas exatamente como estavam 298 milhões de anos atrás, no momento da erupção do vulcão. Centenas de toneladas de cinzas teriam soterrado a floresta, conservando tudo abaixo da terra até que estes fósseis pudessem ser encontrados. Com essa descoberta, os estudiosos conseguiram realizar um mapeamento da região para apontar com mais precisão como era formada a vegetação da época. Até agora, foram identificadas 6 grupos de árvores, incluindo algumas com mais de 24 metros de altura. O misterioso som de Julia. Em 1999, um misterioso e assustador som foi captado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, nas profundezas do Oceano Pacífico. O misterioso som, que não dura mais do que 15 segundos e recebeu o nome de Julia, se assemelha muito a um choro ou um gemido de uma pessoa. É aquele tipo de sinal que brinca com a nossa imaginação, se considerarmos que apenas 5% de todos os oceanos foram explorados pelo ser humano. Os pesquisadores da NOAA acreditam se tratar do som de um iceberg que está arranhando o fundo do mar, mas a imaginação humana ainda gosta de imaginar que se trata de algum leviatã ou criatura semelhante.
Cemitério de aviões. É a maior concentração de aviões por metro quadrado no mundo. Entre os mais de 4.000 aparelhos estão algumas das mais temíveis aeronaves já criadas. Caças supersônicos poderosos, gigantes de carga, capazes de transportar vários tanques de guerra e bombardeiros imensos preparados para levar várias ogivas nucleares. Mas o silêncio contrasta com o tamanho arsenal. Silêncio rompido por guindaste, serras e outros equipamentos que têm a missão não tão nobre de transformar esses um dia tão temidos armamentos em sucatas. Davis Monthan, base que abriga esses aviões, é o principal local usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para armazenar um tipo de aeronave que está fora de serviço. Localizada em Tucson, no Arizona, próxima à fronteira com o México, a base reúne as condições ideais para a estocagem de aviões. Ar seco, umidade de no máximo 20%, volume anual de chuva abaixo de 280 milímetros e altitude de 780 metros. Com isso, é possível preservá-los caso surja a necessidade de reativá-los. Mas Davis Monthan está mais para cemitério do que depósito. Se uma parte dos aviões lá estocados mantém condições de voltar a voar, a maioria acaba sendo repartida em vários pedaços. Gnomo andarilho. Em 2008, o argentino José Alvarez contou uma história que deixou muita gente de cabelo em pé. Ele disse ter testemunhado um gnomo de jardim passeando por sua cidade, a província de Salta. Segundo Alvarez, tudo aconteceu um dia quando estava conversando com alguns amigos, quando ele ouviu um barulho estranho, como se alguém estivesse atirando pedras. O que ele viu, no entanto, o deixou chocado. Uma sombra baixinha, que primeiro achou ser um cachorro, mas depois percebeu que se tratava de um gnomo. Desde então, outros habitantes de Salta dizem terem visto a mesma criatura rondando a cidade. O argentino só conseguiu que mais pessoas acreditassem nele quando postou esse vídeo. Allá. Que pica um gorro, parece, mira, boludo. Que chota esse, boludo. Mira que puta. Uma faca enorme descoberta debaixo d'água. Não há muitas informações sobre esta imagem misteriosa. Vemos uma faca enorme, presa por 3 mergulhadores em algum lugar no oceano da Terra. A imagem tem sido amplamente compartilhada entre as pessoas nas redes sociais e muitos consideram que é evidente que, antes da história escrita, talvez dezenas de milhares de anos atrás, os gigantes caminharam sobre a Terra. Mistério do Lago Baikal. O Lago Baikal, no sul da Sibéria, é o único em muitos aspectos. É o maior, mais antigo e mais profundo lago de água doce da Terra. O depósito de sedimentos no fundo do lago é mais de 7 quilômetros de profundidade e muitas das espécies de peixes que prosperam em suas águas não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Como a cobertura de gelo normalmente perdura até junho, os astronautas da Estação Espacial Internacional ficaram alarmados ao ver uma área circular muito grande de gelo fino perto do extremo sul do lago em abril de 2009. Para espanto geral, havia também outra característica acima de uma área de passagem de submarinos que divide o lago. Embora a origem dos círculos seja um mistério, o padrão distinto sugeriria que a água mais quente fosse trazida para a superfície, mas a atividade hidrotermal nunca foi observada sobre a água muito profunda na ponta sul do lago. Mas se você já tinha ouvido falar sobre estas descobertas, deixe aí o seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos.